Ok. Olá, queridos, graça e paz, que alegria falar com você. Hoje nós vamos ter uma videoconferência poderosa com o pastor Toninho, da Igreja Batista da Lagoinha de Brasília. Ele é pastor e psicólogo. Pastor Toninho, que alegria estar com o senhor, viu? É uma alegria muito grande. Quanto que eu te admiro e quanto nós te amamos, viu? Você é um pastor muito querido, viu? Amém. Muito obrigado, né? Eu que agradeço aí a oportunidade de estar participando com vocês e agregando, né, algum valor aí à experiência de todos vocês, ao conhecimento. E é sempre bom nós estarmos juntos para compartilharmos um pouco daquilo que é a minha experiência, né, de vida, de consultório, como na vida ministerial também. Obrigado a você, Jonathan, pelo convite. Então, nós amamos vocês também, você, sua família, e um prazer estar com os irmãos aí, todos juntos. Nossa, olha, eu fico extremamente honrado aqui, todos da Rede Mover do Espírito, de ter uma pessoa como o senhor, de estar conosco. Vai ser, assim, um momento glorioso, viu? Muito obrigado mesmo pelo seu sim, por essa oferta de amor. Eu sei que o senhor está muito atabalhoado aí com a igreja, com o consultório, e agora dividindo um pouco do seu tempo aqui conosco. Viu? Muito obrigado de todo o coração. Eu gostaria de iniciar a reunião de hoje com uma oração antes de passar a palavra para o pastor Toninho. Amém? Amém. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por tua fidelidade, por tua bondade, porque o Senhor está conosco. Obrigado, Senhor, porque nós estamos avançando para aquilo que o Senhor nos chamou para ser e fazer. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu espírito de ousadia e não foi espírito de medo. Obrigado, Pai, porque nós vamos receber da tua palavra, da tua unção, da tua instrução, da unção, Senhor, que tem na vida do teu servo, Pai, do pastor. Pai, obrigado, Senhor, porque nós estamos em movimento, nós somos a sua igreja, onde Cristo é o cabeça. Nós recebemos da influência, nós recebemos dessa unção, nós recebemos da sabedoria e nada, Senhor, Pai, vai nos faltar. Eu creio, Senhor, que o Senhor está aqui no nosso meio e a unção que desperta o dom, a unção que nos coloca em movimento, ativa agora em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, Senhor, porque essa reunião será sobrenatural e nós vamos entrar, tudo nós vamos viver e vamos entrar naquilo que o Senhor tem para nós. É você, Senhor, Amém. que coloca em nós tanto querer quanto efetuar. Em nome de Jesus, amém. Eu peço a todos que desliguem seu áudio. Hilário, por favor, só deixe o áudio do pastor Toninho e meu áudio aberto, viu? Muito obrigado, pastor Toninho, o senhor tem com a palavra. O senhor está com a palavra. Ok, obrigado. Mais uma vez, né, dizer a todos vocês, né, muito obrigado aí pela oportunidade, né, expressa aí pela pessoa do Jonatas. É, a ideia inicial, né, é passar para compartilhar e jamais definir, né, num momento como esse, um momento, vamos dizer, rápido demais para que a gente pudesse fechar quaisquer questões, assim, no sentido de é isso e ponto final, né? Então, as estruturas de cada um de nós são complexas, têm a ver com as nossas experiências de vida, com a nossa biologia, e é importante que a gente saiba que vamos falar, eu vou falar algumas coisas aqui, e que o intuito é agregar valor àquilo que todos vocês que estão participando dessa reunião já possuem, né? Jamais pensar que o que eu venho a falar, aquilo que eu vou discorrer aqui, tem o intuito de colocar pontos finais, né? Nós sabemos que as nossas estruturas psicológicas, elas são extremamente complexas em virtude de toda a estrutura familiar que nós recebemos, ainda que vivemos numa mesma cultura brasileira, mas existem culturas subdivididas, né? Então, essas subculturas, elas nos influenciam, né? Então, existem particularidades, o que a gente poderia chamar de condições idiosincráticas, né? É essa singularidade de todos nós. Eu não sei, Jonatas, quanto tempo que eu teria para poder fazer essa Pastor, elaboração inicial aí. 40 Você já tem minutos. uma ideia? Sim, 40 40 minutos, né? minutos. É. Ok. Ok, obrigado.
Então, assim, existem alguns personagens bíblicos, né? Elias, Jeremias, que eles mostram em algum momento, ok? Posso continuar? Eles mostram em algum momento que alguma condição psicológica os acometeu, né? Vamos pensar Elias, depois daquele momento glorioso ali no Monte Carmelo, né? Aquela batalha espiritual que ele viveu ali, ele viveu algo extraordinário, aonde que ele reedificou o altar e as, aquilo que Deus tinha para a vida dele acabou acontecendo assim. Houve uma manifestação de Deus extraordinária naquele momento. Entretanto, algum tempo depois, pouco tempo depois, Elias teve um momento de medo, teve um momento de onde as suas emoções elas estavam mais fragilizadas. Então, é possível que nós, cristãos, em algum momento, possamos passar alguma situação onde que nós estejamos mais fragilizados. Por exemplo, na biologia, né, nós podemos passar um momento quando nós temos uma imunidade mais baixa. Uma Às vezes, microfonia, só um momentinho, pastor. Eu acho que é do microfone da Zilmar. Zilmar, por favor, mantenha o seu microfone desligado, por gentileza. Por gentileza, quem tiver com o telefone, é importante ter o microfone desligado, tá ok? Para evitar microfonia, tá? Muito obrigado. Valeu, pessoal. Obrigado aí pela força. Pois não, pastor, pode continuar. ok. Então, é possível que qualquer um de nós, em algum momento, tenhamos a nossa imunidade baixa, né? E às vezes nós somos acometidos de uma gripe, né? Uma simples gripe, em virtude dessa imunidade mais baixa. E em algum momento nós também podemos ter, eu colocaria aspas, né? Como se fosse uma imunidade mais baixa em termos das nossas estruturas mentais ou mesmo emocionais. Então, nós somos seres capazes, né, de construir também uma, uma, uma proteção, né? Uma proteção biológica, uma proteção onde que, criando um equilíbrio do nosso organismo, nós também teremos, vamos dizer, uma proteção maior em termos desses possíveis invasores, né, em termos de vírus. Nas nossas estruturas emocionais, eu acredito assim também, que não é uma obra do acaso. Nós também podemos trabalhar um pouco disso em nós. Então, o meu desejo nesse momento com vocês aqui é falar, tentar ser prático também, para que a gente possa agregar valores. A primeira coisa é fazer uma separação entre saúde mental e saúde emocional, né? Existem pessoas que elas têm saúde mental, mas elas não têm saúde emocional. É possível que isso aconteça. No meu entendimento, uma pessoa que tem saúde mental, ela pode ir para o trabalho, ela está contextualizada na nossa sociedade, ela vai ao trabalho, ela executa tarefas, ela dirige, ela faz muitas coisas. Agora, diferente são aquelas pessoas que não têm essa saúde mental. Elas, de certa forma, não conseguem apreender a lógica social, então elas começam a sair fora por algum motivo, estruturas mentais, transtornos, então elas saem fora. E normalmente essas pessoas não conseguem conviver numa sociedade. E elas, consequentemente, também não têm saúde emocional. Mas existem pessoas que têm saúde mental, mas não têm saúde emocional. Pessoas que estão indo para o trabalho, mas elas estão ali com as suas emoções doentes. É possível que isso aconteça. Então, fazer essa diferença
no meu ponto de vista, é muito importante. Certa vez, em Belo Horizonte, muitos anos atrás, eu namorava ainda com a minha esposa, Claudinha, e a gente estava indo era um sábado, mais ou menos umas 7 horas da manhã, e eu estava indo com a Claudinha para um clube, que eu jogava futebol lá, nesse clube, e a gente estava indo bem cedo. E naquela época, eu tinha um Fusquinha. Na verdade, era um Fuscão. Ele tinha dupla carburação, e a gente estava andando na Via Expressa, lá em Belo Horizonte, indo para a região de Contagem. E aí estava parado um ônibus, assim, nessa Via Expressa. Ele estava parado, porque não tem nem acostamento na Via Expressa. Ele estava parado na pista da direita e na frente do ônibus tinha um Mitsubishi Eclipse. Gente, isso tem muitos anos. Teve até um jogador de futebol, o Denner, que era um jogador do Vasco, ele morreu num acidente com esse carro. Era um carro de luxo. Estava parado ali e eu vi dois homens, tinha um gramado assim do lado, e dois homens brigando. Eles estavam assim brigando mesmo. Não tinha ninguém separando os dois. Eu passei assim devagar e vi os dois homens brigando. Aí eu pergunto, esses caras, eles estavam dirigindo, eu imaginei, pela roupa do motorista, o motorista de 11 em Belo Horizonte naquela época, hoje eu não sei mais. Eles usavam um uniforme assim, uma camisa azul clara e uma calça azul marinho escura. E eu imaginei que fosse o motorista do ônibus e o motorista do Mitsubishi Eclipse. Eu vejo, né? Havia saúde mental, porque os dois estavam dirigindo, os dois estavam ali trabalhando, tudo indica que esse cara do Eclipse, ele era um cara que tinha uma condição razoável ali. Agora, será que os dois tinham saúde emocional? Provavelmente não. 7 horas da manhã, ou antes de 7 horas da manhã, estavam os dois brigando lá no meio do gramado. Então, fazer essa separação é muito importante. A segunda coisa que eu acho que é importante a gente colocar é que ter saúde emocional não é obra do acaso. Muitas pessoas, mesmo dentro do contexto protestante, no meu ponto de vista, sempre no meu ponto de vista, e eu também estou sempre aberto a outros pontos de vista. Muitas pessoas, no contexto protestante, elas pensam que, ou tendem a pensar, que a vida abundante, aquela lá de João 10:10, é obra do acaso. Eu não acredito dessa forma. Para mim, a vida abundante está disponibilizada, mas nós devemos ir ao encontro dela. Quando você pensa em saúde biológica, provavelmente, né, e daqui a pouco eu vou pontuar assim um pouquinho sobre isso também, a gente tem que pensar, e eu acredito que a maioria ou todos vão concordar comigo, quando a gente pensa em saúde biológica, aí provavelmente você vai pensar em uma boa alimentação e também atividade física, uma boa noite de sono, beber uma boa quantidade de água, 2, 3 litros de água, 4 litros de água por dia. Então, ter uma saúde biológica não é obra do acaso, é resultado. Então, assim também, a saúde emocional, ela também não é obra do acaso, ela é resultado. E tem muitas pessoas que estão dentro da sua conjugalidade, ou às vezes no ambiente de trabalho, elas estão desequilibradas emocionalmente, elas estão adoecidas. Existem pessoas que têm um nível de agressividade alto. Eu sei que a agressividade, e talvez você também saiba, e na verdade todos nós funcionamos à base dos hormônios. E eu sei, e você também deve saber, que uma pessoa agressiva é uma pessoa que tem um excesso de cortisol na sua corrente sanguínea, né? Então, é preciso, é necessário conhecer para que a gente possa ir buscando a nossa saúde. Tem algumas pessoas que elas não têm agressividade, elas já têm aquele temperamento mais passivo, e muitas vezes essa passividade tem produzido algumas negligências dentro da vida dela, que também significa um desequilíbrio, ou seja, essa pessoa não está saudável emocionalmente. Então, a saúde emocional, ela não é obra do acaso. Assim como a vida abundante cristã também não é obra do acaso, né?
Então, quando nós imaginamos isso, que na vida cristã nós precisamos nos alimentar da palavra, nós precisamos falar com Deus, né? Ler a palavra e orar, fazer uma oração, estarmos em convivência com a igreja, isso vai gerar saúde espiritual. Mas também a saúde emocional tem as suas particularidades. E no meu ponto de vista, meus irmãos, para que nós tenhamos saúde emocional, nós precisamos pensar na integralidade de todos nós. No meu ponto de vista, todos vocês, inclusive eu aqui, nós somos formados por uma parte biológica, uma parte psicológica, uma parte sociológica e também uma parte espiritual. E cada uma dessas áreas que nos compõem, elas precisam andar em equilíbrio para que tudo isso possa produzir também saúde emocional. Então, quando nós pensamos em saúde emocional, nós não podemos pensar, muitas pessoas falam assim, é a minha psique, é a minha alma, né? É a minha mente, então eu tenho que cuidar disso. Eu não vejo dessa forma. Né? Uma pessoa que não, sociologicamente falando, né, ela tem dificuldade aí dentro da sua casa, na sua família, no seu casamento, na relação com seus filhos, na relação com os pais ou com a parentela, e isso está ligado à parte sociológica, essa pessoa dificilmente ela vai ter saúde emocional. Por exemplo, dentro da parte sociológica, né, nós temos o trabalho. O nosso trabalho, ele está, no meu ponto de vista, dentro dessa parte sociológica que nos compõe. Uma pessoa hoje, né, por exemplo, eu tenho hoje no meu consultório pessoas que são empresários e que estão vivendo um momento tão difícil, que isso está afetando a parte emocional dessas pessoas. E, no meu ponto de vista, não tem a ver assim. Claro que nós temos a nossa fé, nós cremos que o Senhor está no controle, nós acreditamos que Deus é dono do ouro e da prata. Eu acredito nisso também. Agora, existem momentos em que a pessoa está ali. Uma paciente minha, ela falou assim: ela tem algumas lojas, ela falou assim: nessa loja, nesse tempo agora, eu já estou assim, somando um prejuízo de mais ou menos aí quase R$ 500.000. Ou seja, poxa vida, será que é assim? Não, está tudo bem, glória a Deus está no controle. Essa pessoa está vendo ali economias, projetos, né? A Claudinha, minha esposa, a gente, às vezes, andando aqui e ali, ela vê lá uma loja que fechou. Ela fala assim, não, amor, um sonho. Foi um sonho de uma pessoa que acabou. Agora, quando acaba um sonho, a pessoa, ela tem fé, gente. Mas a alma fica angustiada. E essa é uma parte importante. A segunda parte nossa, que nos compõe, é o que nós fazemos. Às vezes, se você sentar assim, naqueles casamentos assim que tem aquelas mesas grandes, né, aonde que você senta com um tanto de gente, às vezes você senta do lado de alguém que você não conhece. Aí você pergunta, e aí, como é que você está? Como é que é o seu nome? Você é amigo do noivo ou da noiva? Eu sou amigo da noiva. Como é que vai? Eu sou o Toninho. Eu sou o Jonathan. E aí, Toninho, o que você está fazendo? É possível que o Jonas vai me perguntar. Aí eu vou falar, não, eu sou psicólogo, sou pastor numa igreja, eu também sou pastor. Cara, que legal. Então, é o que a gente faz. Então, o que a gente faz está muito ligado às nossas emoções, à satisfação disso, né? Então, é importante nós pensarmos que essa parte, ela é importante que esteja bem cuidada para que possamos realmente ter uma saúde emocional. Né? Quando a gente pensa em rede de apoio, por exemplo, rede de apoio são os amigos. Por que a igreja é uma coisa importante? A convivência na igreja, estarmos juntos. Porque a rede de apoio, ela traz saúde. Muitas pessoas nessa pandemia, elas estão assim, com as suas emoções conturbadas. Mas por quê? Porque faltou contato. Nós, seres humanos, nós somos gregários. Nós queremos manter relacionamento íntimo com as pessoas. Eu creio que Deus, quando ele estava lá estabelecendo todas as coisas, ele pensou na igreja, porque
ele nos havia constituído como seres gregários, vontade de nos relacionar intimamente com alguém, principalmente com ele, mas também no nosso casamento, também com os filhos, para aqueles que têm, também na igreja, que são tipos de relacionamento que alimentam a nossa alma. É gostoso, gente. Você vai imaginar uma coisa. O cara, ele sai é, para caçar. Imagine assim, lá nos primórdios, um homem da caverna, lá no cantão do mundo, ele sai para caçar. Aí ele passa lá uma semana e ele realmente consegue caçar lá um veado, por exemplo. Aí ele volta com o veado para a caverna dele, ou para a cabana dele, seja lá o que for. Aí ele está lá sozinho. Aí ele começa lá a limpar o veado, tirar o couro, separar a carne. Beleza, que bom. Agora vamos imaginar a segunda cena. Esse mesmo cara passa uma semana lá, o mesmo tempo, e volta igualzinho ele estava voltando. Mas agora tem um componente. Qual é o componente? Na hora que ele chega, os meninos dele vêm correndo. Papai chegou, papai chegou. Aí a esposa vem e fala: Não, amor, você demorou. Ah, ele trouxe uma caça. Não, que bom. Você acha que vai ser a mesma coisa? Eu acho que não. Eu acho que a alegria é diferente quando nós estamos juntos das pessoas. Um dos motivos que eu vejo a importância da igreja, e que muitas pessoas, às vezes, nesse momento aí de pandemia, né, que nós estamos, assim, nos reunindo como nós estamos nos reunindo agora, beleza. Cara, mas seria muito melhor, no meu ponto de vista, né, alimentaria muito mais a nossa alma se nós estivéssemos juntos, se antes de começar essa reunião nós tivéssemos apertado a mão, né? O irmão ali, ele mostrou um coraçãozinho, aí eu fiz um coraçãozinho para ele também, mas era melhor se a gente tivesse dado um abraço. Então, a rede social, ela alimenta a nossa alma, não tem dúvida disso. Então, quando a gente pensa na nossa saúde emocional, nós temos que pensar nessa rede de apoio. Não tem jeito. No meu ponto de vista, faz parte, né? Quando nós pensamos em saúde emocional, nós temos que pensar na nossa biologia. Sabe por quê? O que eu penso? Por exemplo, hoje, eu saí do consultório, era 11 e pouquinho. Eu cheguei aqui em casa, eu troquei de roupa e botei minha máscara e fui aqui embaixo no Parkway fazer uma corrida. Eu corri 9 quilômetros. E no sol. Na hora que eu estava correndo, gente, segundo a fisiologia, eu estava ali liberando os chamados hormônios do bem. Endorfina, serotonina, morfina. Esses hormônios, quando eles entram na minha corrente sanguínea, chegam no meu sistema nervoso central, eles produzem a sensação de bem-estar. Eles são estabilizadores de humor, antidepressivos, ansiolíticos. Então, pensar na saúde emocional, nós temos que cuidar da nossa biologia. Uma atividade física é tão importante nós fazermos atividades físicas, termos uma boa alimentação. Né? Pensar em saúde emocional, ainda falando um pouco sobre a questão sociológica, né? A gente precisa ter lazer, a gente precisa ter entretenimento. Dentro da perspectiva de lazer da psicologia, por exemplo, nós temos que nós psicólogos pensamos assim, em lazer é quando eu faço alguma coisa sem pensar em ninguém a não ser eu mesmo. Quando as nossas filhas, hoje as nossas filhas, uma tem 24 e a outra tem 21 anos. Quando elas eram pequenas, nós lá em Belo Horizonte, a gente ia para a praia. Normalmente a gente ia ou para o Rio de Janeiro ou para o Espírito Santo. E aí a gente estava lá com as meninas de férias na praia, mas quando a gente está de férias com filhos pequenos na praia, a gente descansa realmente? Não, eu não conseguia descansar. Ficava assim, né? Cada hora, eu e Claudinha, a gente ficava revezando. Tinha hora que eu estava lá lendo um livro, a Claudinha estava lá o tempo todo, não tirava o olho das meninas um minuto, nem um minuto. E aí, passava um tempinho, eu fechava meu livro, aí a Claudinha ia fazer o que ela queria lá, e eu ficava olhando para as meninas, e não tirava o olho nem um minuto. Então, a perspectiva de lazer, de entretenimento, né, é muito importante para que tenhamos, sim, né, uma saúde emocional.
né? Então, essa parte sociológica, essa parte biológica, que é atividade física, boa alimentação, né? Essa parte psicológica, que seria exatamente a não identificação de nenhuma doença, seja depressão, ansiedades ou transtornos quaisquer, né? Ainda que existam depressões orgânicas também. E para essa parte que nos constitui, seja a parte biológica, psicológica, sociológica, tem a parte espiritual. Então, pensar em saúde emocional também pensar na nossa saúde espiritual. Vou contar um pequeno testemunho para vocês. Na sexta-feira da Paixão, agora passada, eu e Claudinha estávamos aqui em casa e nós resolvemos ir fazer uma caminhada. E aí, aqui, como a gente sempre faz, o Parque de Águas Claras está fechado, aí a gente foi e fomos andar aqui no Parque Way. Eu saí de carro e estacionei aqui embaixo. Um carro que eu tinha comprado em dezembro. Um carro que ele estava com 3.800 quilômetros. Tinha, na terça-feira anterior à sexta-feira da Paixão, eu tinha feito a primeira revisão do carro, por tempo, não por quilometragem. Estacionei o carro, eu e Claudinha saímos, fomos fazer a nossa caminhada. Quando nós voltamos, o carro não estava lá. O carro tinha sido furtado. E eu, para comprar esse carro, eu tinha quebrado os cofrinhos aqui, tudo, e não tinha feito seguro. Não tinha feito seguro. Eu vou falar para vocês uma coisa. A gente fica meio atordoado. Assim, você chega, o carro não está lá, é uma coisa estranha, uma sensação horrorosa. Não sei se vocês já viveram isso, tomara que não. O que aconteceu, gente? Eu estou dizendo para vocês, do fundo do meu coração, a fé é uma coisa extraordinária. Porque mesmo diante dessa tempestade, que é um turbilhão, 90 mil reais, 92 mil reais, sem seguro. Então, eu digo para vocês, uma certeza indelével na minha vida de que Deus estava no controle. Eu estou falando assim, do fundo do meu coração, como que a fé nos estrutura, como que esta convicção de que Deus continua assentado num trono, mesmo quando há uma tempestade na nossa vida. E essa foi a certeza. Eu ouvi aqui da minha filha, Amanda, o Jonathan conhece, eu ouvi dela, pai, estou achando você... Ela falou aqui em casa, ela falou assim, eu estou achando você muito sereno. Muito sereno. Sabe o que é isso, gente? Fé. Então, quando nós temos uma fé que Deus é Deus, Deus não deixa de ser Deus quando algo ruim acontece. Deus não deixa de ser Deus quando há um conflito na relação conjugal. Deus não deixa de ser Deus quando há um conflito na relação minha com a minha filha. Deus continua sentado no trono, gente, governando todas as coisas soberanamente. Então, a fé é uma coisa impressionante, ela nos ajuda a mantermos o nosso equilíbrio emocional. Porque mesmo que a Claudinha venha me decepcionar, mesmo que as minhas filhas venham me decepcionar, eu estou firmado. Lá em Mateus, no capítulo 7, verso 24, todo aqueles, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Vieram o vento, a tempestade, mas não vai derrubar, gente. Então é importantíssimo, é uma condição sine qua non para mim, estarmos firmados na rocha. A rocha são os conhecimentos, o conhecimento, os mandamentos, os preceitos, os conceitos de Deus. Então, pensar em saúde emocional para nós é muito importante a nossa fé, mas não apenas para nós. Essa é uma perspectiva junguiana, aonde que a pessoa, isso já foi pesquisa, gente. Pessoas que estavam adoecidas, estavam lá em situações difíceis em hospital, separaram dois grupos e fizeram o seguinte: mantiveram os dois tratamentos, né? Pessoas com condições iguais, aí separaram dois grupos. E o que eles fizeram? Um dos grupos, eles sondaram qual que era a fé daquelas pessoas e começaram a trazer ali
pessoas de fora para poder motivar a fé delas. Sabe qual que é o resultado? O resultado é que as pessoas que estavam lá no hospital, motivadas na sua fé, elas tiveram uma melhora impressionante no quadro. Então, pensar em saúde emocional, né, ela está diretamente relacionada ao equilíbrio entre essas coisas que eu acabei de falar, seja a nossa biologia, seja a nossa psique, seja a nossa parte sociológica que eu falei, que são as relações familiares, o trabalho, o lazer, entretenimento, tudo isso equilibrado. E depois também a parte espiritual. Porque se nós estivermos conseguindo manter, né, criar e manter relacionamentos saudáveis, isso é maravilhoso. Então, o equilíbrio é uma palavra-chave para que nós venhamos manter a nossa saúde emocional. De forma parecida, eu vou dar um exemplo. Uma pessoa, ela quer ter hipertrofia. Hipertrofia, aqueles caras assim musculosos, eles têm hipertrofia dos músculos. Os músculos eles vão crescendo, eles vão se fortalecendo. Então, a hipertrofia, ela não é obra do acaso. Para a pessoa ter a musculatura forte, ela precisa sim se exercitar. Assim também é a saúde emocional. Para que nós tenhamos saúde emocional, nós precisamos olhar todas essas partes e irmos em direção a tudo isso que eu estou aqui introduzindo com vocês. Né? O equilíbrio é a palavra-chave, porque esse equilíbrio vai produzir um senso de contentamento em relação à vida. É muito importante isso. Eu lembro que alguns anos atrás, eu sou de Belo Horizonte, estou aqui há 12 anos, nós estamos aqui há 12 anos. E teve um dia que eu saí de casa, morando de aluguel, andando num carro popular, que eu ainda estava pagando, né? Mas veio um senso de contentamento. O senso de contentamento, gente, é quando a gente vê que as coisas estão equilibradas. Senso de contentamento não está ligado a termos uma conta rechonchuda no banco. Eu tive uma paciente uma vez que ela me procurou, estava com problemas relacionais, né, na sua casa, com seu marido, com os filhos, e aí a gente estava numa sessão e ela me mostrou uma foto no celular. Eu não sei em qual lugar, eu acho que ela estava, foi esquiar em algum lugar aí, Aspen, eu acho, sei, algum lugar desse aí. Já tinham viajado o mundo inteiro. Aí ela me mostrou uma foto, ela falou: "Você está vendo essa foto aqui?" Mostrou no celular. Ela falou assim: "Nesse dia aqui", uma foto linda, 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 linda. E ela falou assim: "Nesse dia aqui, eu estava, assim, terrivelmente abatida". Então, muitas pessoas pensam: eu vou ficar bem quando isso ou aquilo acontecer, quando eu passar no concurso, ou quando eu ganhar um dinheiro melhor, seja lá o que for. Mas não é não. O senso de contentamento, no meu ponto de vista, e, consequentemente, em virtude da saúde emocional, ele é alcançado a partir do equilíbrio de todas essas coisas, bio, psico, sócio e espiritual. Então, é importante isso. Muitas pessoas, elas pensam assim, gente, não, eu vou ser feliz quando eu casar. Eu tenho algumas pacientes que estão vivendo essa situação, 35, 36, 37, 38 anos, e falam assim, não, estou querendo casar, Toninho, eu sempre sonhei na minha vida, não casei, e ok, tem gente que pensa, e eu acho que tem que ter objetivo, sim. Tem pessoas que pensam, eu vou ser feliz quando eu comprar minha casa. Tudo bem, pode ser sim. Mas o que eu penso é que quando essas pessoas elas colocam os seus objetivos em um ponto, eu creio que ela vai estar reduzindo a sua capacidade de ser feliz. Uma vez eu atendi uma paciente, ela tinha 20 e poucos anos, e um conhecido, ela estava fazendo engenharia civil, e um conhecido dela era dono de uma construtora e falou assim: não, eu vou te dar a oportunidade para você fazer um estágio lá na construtora. Aí perguntou para ela assim: você tem carteira de motorista? Ela falou assim: não tem.
Aí ele falou, se você tiver carteira de motorista, a vaga é sua. Aí ela foi para a sessão e falou assim, a minha vida está nessa carteira de motorista. E, obviamente, eu, como terapeuta, eu fui desconstruir junto com ela essa ideia de que a vida dela estava na carteira de motorista. Porque quando uma pessoa coloca as suas emoções, né, o seu objetivo numa coisa, provavelmente ela não vai ter saúde emocional. Então, não é o dinheiro. Nós precisamos aprender que é na vida comum. O senso de satisfação não é no final de semana. Nós temos que aprender a vivermos de forma equilibrada de segunda até sexta-feira. Quando chegar no sábado, no domingo, gente, é a cereja do bolo. Então, alcançarmos saúde emocional no meu ponto de vista, né, encontrar esse equilíbrio e vai requerer de todos nós, ou requer de todos nós, dedicação e esforço. Não vai ser obra do acaso. Uma vez eu estava fazendo um curso na FGV, Fundação Getúlio Vargas, e uma mulher, eu esqueci o nome, era um texto que eu estava lendo, e ela pegou e disse que o futuro não é obra do acaso, o futuro é resultado. Às vezes, os amigos, os irmãos ali da igreja, quando eles fazem aniversário, normalmente, eu não falo assim, felicidades. Normalmente, eu não falo assim, felicidades. Eu posso ministrar, impetrar, declarar, profetizar a bênção de Deus sobre a vida dessa pessoa. Mas falar para ela assim, felicidades eu não falo. Por que eu não falo? Porque, para mim, felicidade não é obra do acaso. Felicidade, que tem a ver com saúde emocional, é resultado do entendimento, da busca, da materialização de algumas coisas que nós estamos aqui arranhando aí a ponta desse iceberg com as nossas próprias unhas. Então, é importante que a gente tenha esse conhecimento e eu vou falar aqui alguns conselhos práticos, né, em termos dessa busca de saúde emocional, nós precisamos sim irmos em direção a este resultado. Então, muitas pessoas, né, querem coisas rápidas. Eu mesmo já tive pacientes que eles falam assim, Toninho, eu estou indo num médico que essa pessoa estava um pouquinho mais cheinha assim, aí ela pegou e falou, eu vou procurar um médico porque tem um remédio aí que ele vai me passar, porque aí eu vou tomar e vou emagrecer e tal. Eu falei assim, olha, se essa é a sua escolha, mas eu vejo que quando você tem respostas rápidas, a coisa costuma não ficar. Porque os processos, eles são muito importantes. Então, eu acredito que, para que nós alcancemos a saúde emocional, nós precisamos aprender a viver os processos da vida. Tem alguns casais, gente, que às vezes eles têm os filhos pequenos e eles querem manter a mesma vida de casados como eles tinham quando não tinham filhos. O resultado dessa incoerência, muitas vezes, vai ser problemas. Então, nós precisamos ver agora, no processo agora, é o tempo de ficar mais guardado, de ficar mais em casa. Então, tem o processo e a gente precisa viver os processos. Então, a saúde emocional, para nós alcançarmos a integralidade disso tudo, eu sei que dá um trabalhinho, mas é importante a gente começar, não precisa dar passos largos, pequenos passos no dia a dia, de segunda a sexta-feira, né, que nós, a partir do entendimento, nós podemos alcançar aí a saúde emocional. Então, eu vou dar aqui alguns conselhos, né, algumas coisas que eu acho que são importantes. Entender, primeiramente, que cada pessoa é uma pessoa, é um ser singular, né? Algo que pode fazer muito bem para uma pessoa, às vezes não faz tão bem para outra, né? E tem essa questão. Então, alguma coisa que eu venha ponderar aqui, para um vai ser assim muito determinante, mas para o outro vai agregar um valor não tão grande como foi para o primeiro. Então, vai aí
o que eu, na minha experiência dentro do consultório, e trabalho isso com os meus pacientes, é o seguinte: primeira dica, eu preciso me conhecer. Se eu não me conhecer, não consigo ter saúde emocional. Porque se eu não me conhecer, eu me coloco em risco constantemente. Vou dar um exemplo meu. Quando naquela época que estavam havendo aquelas manifestações na esplanada, as minhas filhas aqui falam: não, pai, a gente tem que ir, é um momento do Brasil e tal. Você deve ter participado lá na época do impeachment do Collor, os caras pintadas e tal, a gente tem que ir. Eu falei com as meninas: gente, eu não posso ir, não posso. Ah, não, pai, vamos sim, pai, não sei o quê. A gente fica lá pelo menos um pouquinho e tudo, não sei o quê. O pessoal da escola estava lá mandando notícias que estavam lá e tal. Eu falei: não posso ir. Ô, pai, por que você não pode ir? Eu falei para elas assim: vou usar de muita liberdade aqui para falar para vocês aqui o exemplo que eu dei. Aí, Jonas, eu não vou falar nenhuma coisa horrorosa, não, mas é uma particularidade do meu irmão. Então, vou contar aqui o que eu falei para elas. Eu falei assim: gente, se eu chegar lá com vocês e alguém passar e meter a mão no bumbum de vocês, isso isso vai me incomodar muito, eu não sei como é que vai ser, gente. Agora, se eu estiver sozinho, o cara pode me derrubar, passar perto de mim, me dar uma trombada, eu sair catando cavaco lá e eu sou capaz de pedir desculpa para ele. Mas se mexer com vocês, aí eu fico meio assim. Eu sei, eu sei que eu sou frágil. Mexe comigo, mas não mexe com minhas meninas, não. Não mexe com as três aqui, não, que aí eu viro um bicho. Então, talvez você está falando assim: pô, o pastor está falando uma coisa dessa. Eu sei que eu sou frágil, gente. Eu sei. Então, mexe comigo, mas não mexe com elas, não. Como eu me conheço, o que eu faço? Eu evito. Então, a primeira coisa, nós precisamos conhecer os nossos potenciais e também as nossas dificuldades. Nós precisamos conhecer isso. Porque se nós não tivermos um autoconhecimento, nós não conseguiremos efetivamente ser bom para alguém ou não poderemos efetivamente evitar o mal. Então, o autoconhecimento vai gerar saúde emocional. O relacionamento, ele vai caminhando bem. No meu casamento, eu vou fazer 29 anos de casamento, se Deus quiser. E eu sempre sou explícito aqui com as meninas, com a Claudinha. Eu falo: não, isso eu não gosto disso, eu não gosto. Ah, eu sempre dou a dica, eu sempre vou mostrando um mapa. Então, mas eu só mostro o mapa porque eu me conheço, as coisas que me agradam. Então, às vezes, eu chego aqui em casa, as meninas não estão, chego do consultório, da igreja, aí tem aqui, gente, normalmente tem. Na hora que eu chego, tem uma mesa posta, né? Seja um jogo americano, seja uma meia mesa, e tem ali uma garrafa de café, tem um bolinho, tem uma xícara, tem um biscoitinho. Eu me sinto amado. Mas por que elas fazem isso? Porque elas sabem como me agradar. Mas por que elas sabem? Porque eu me conheço e eu explicitei isso. Então, aí nós vamos tendo, elas vão produzindo em mim saúde emocional. Então, o autoconhecimento, ele é muito importante. A autoconsciência, a autorregulação nos tornam menos reativos. Porque pessoas que não se conhecem, elas vão se colocando em condições de vulnerabilidade, e aí, quando aquilo que elas não gostariam que acontecem, elas começam a serem reativas e normalmente elas são impulsivas, né, e agem ali no calor das emoções. Sendo que o autoconhecimento ele vai estimular em nós o quê? Uma reflexão antes da ação. Então, nós precisamos conhecer. Às vezes, eu peço a alguns pacientes para fazer uma lista para mim. Lista aí para mim as suas qualidades, aquilo que você conseguir enxergar, e também faça uma lista ali de algumas. Aquilo que você considera como sendo oportunidades de melhorias ou defeitos. Né? Aí eu digo para eles: não se preocupe com aqueles defeitos, aquelas coisas mais cabeludas, que não tem problema. E eu trabalho isso com os meus pacientes. Muito importante. Né? E para que isso aconteça, é necessário, obviamente, muita honestidade nessa autoavaliação. Né? A Bíblia nos adverte que nós devemos nos autoavaliar. Por exemplo, quando nós celebramos a ceia, Paulo instruindo lá os irmãos de Coríntios, ele fala isso.
Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. É um momento de nós olhar, peraí, eu estou sendo um bom cristão ou um mau cristão? Quais são as atitudes que estão boas ou quais atitudes que são ruins? A partir desse momento de uma autoavaliação, nós vamos agradecer a Deus pelo sucesso e vamos pedir perdão pelo fracasso. Ali nós vamos fazer uma nova aliança em Deus. Isso é preponderante para que a gente possa ter saúde espiritual. A Bíblia fala também, se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Então, é tão importante esse autoconhecimento para que tenhamos uma autorregulação diante das circunstâncias. A segunda coisa, que eu já falei um pouco, né, é a gente criar ou expandir a nossa rede de apoio. É tão importante isso. Por quê? Porque nós temos necessidade de estarmos conectados. Sobretudo, no meu ponto de vista, né, estarmos conectados com Deus. Foi aquilo que eu falei ali um pouco na nossa introdução. Pessoas que são conectadas, pessoas que recebem amigos em casa ou que visitam pessoas, né, e que têm bons relacionamentos e que mantêm esses bons relacionamentos, essas pessoas elas são mais saudáveis emocionalmente, né? Elas se tornam mais felizes. Eu tenho relacionamentos assim de 30 e tantos anos. E olha que eu não sou tão velho assim. Então é importante. Tem pessoas que não tem para onde ir, chega lá e não tem um amigo para chamar para vir para assistir um filme, para poder uma comemoração. Tem. Aí fica aquele buraco, fica aquele vazio. Então, fica aí a dica, né? Crie uma rede de relacionamentos. Tem pessoas que têm dificuldade de se relacionar porque não se conhecem. Então, o caminho, eu estou dando aqui mais ou menos, né, dentro da minha percepção, mais ou menos aí o caminho das pedras, né? Então, identificar essas qualidades, essas dificuldades, expandir a rede de apoio ou criar, e uma coisa que eu considero muito, muito importante para que tenhamos saúde emocional é exatamente quando nós nos responsabilizamos pelas circunstâncias da nossa vida. Uma pessoa que não se responsabiliza, eu trabalho com famílias há mais de 20 anos, 20 e tantos anos. E eu vejo que, às vezes, o casal, eles têm lá um conflito, e o que acontece? Um fica falando para o outro, né, aquilo que acha que o outro está errado. Dificilmente eles chegam para discutir sobre um conflito falando assim, olha, eu quero te pedir perdão porque eu agi assim ou eu reagi assado. Teve uma vez aqui em casa, gente, que a Claudinha falou uma coisa para mim que eu não gostei. É, eu fiquei chateado com ela, chateado mesmo. Falei, puxa vida, não estou acreditando que você está falando uma coisa dessa. Estou acreditando. Aí, eu tenho uma motoca, sabe? Quando a gente começou a namorar, olha que a gente vai fazer 29 anos de casamento, mais 5 anos e meio de namoro. Então, tem 33 anos, mais de 33 anos. E, quando a gente começou a namorar, eu tinha moto. A última moto que eu tinha lá atrás foi uma XL X350. E aí, agora, voltando para os dias atuais, aí a Claudinha falou um negócio que eu não gostei. Eu fiquei chateado com ela. E aí eu peguei e saí para dar uma volta. Eu falei assim, eu fui parar lá no Gerivá. Não foi da Outlet, não, aquele mais lá na frente. Aí eu cheguei lá, tomei um café, eu estava chateado. Tomei um café e fiquei pensando assim, puxa vida, Claudinha tá falando uma coisa dessa. Aí eu fui avaliar. Eu cheguei a uma conclusão. A conclusão foi a seguinte: se a Claudinha, que é a minha esposa, que me ama, está falando isso, deve ser verdade. Realmente deve ser verdade. E aí, eu acabei de tomar meu café, peguei a motoca, vim embora, cheguei em casa, aqui em casa a gente entra pela porta da cozinha. Agora tem todo um ritual para entrar em casa, né, gente? Não sei se está aí na sua casa também, mas aqui em casa está um ritual, um negócio aí, parece que você está entrando num bloco cirúrgico. Uma coisa assim, doida. A gente entra, aí tá com a máscara, aí põe um negócio num canto, tira o sapato, põe dentro de uma caixinha de plástico aqui, aí já passa direto assim com a mão para cima, não toca em nada, aí vai lá, lava na área de serviço, deixa algumas coisas na área de serviço, aí volta, aí já passa álcool gel, aí, gente, tá assim. Aí eu passei, isso já tem antes da pandemia, né? Eu entrei pela porta da cozinha, e aí a Claudinha estava lá, fazendo alguma coisa na pia.
Aí eu entrei, fui lá, coloquei minhas coisas e tal, dentro de casa, eu voltei, falei com ela assim, ô, amor, deixa eu te falar uma coisa. Ela virou, estava assim, lavando assim na vasilha, as vasilhas, negócio, estava mexendo na cozinha, ela virou assim, Aí eu falei assim, ô, amor, se você falou comigo aquilo, deve ser razão. Você deve ter razão. Porque a Bíblia fala, se eu testemunho ao meu próprio respeito, o meu testemunho não é verdadeiro. Mas se alguém testemunha ao meu respeito, aí o meu testemunho é verdadeiro. E se você está achando isso de mim, deve ser verdade. Eu vou procurar me tornar uma pessoa melhor para você. A autorresponsabilização, gente, é uma coisa preponderante para que tenhamos saúde emocional. Aí o que que aconteceu? Quando eu falei isso, ela soltou umas lágrimas assim. Aí eu falei, amor, posso te dar um abraço? Ela falou, pode. Aí a gente abraçou, ficamos ali abraçados um pouquinho. Aí eu brinquei com ela assim, não vamos gastar tudo agora não, deixa um pouquinho para mais tarde, porque às vezes acontece alguma coisa e vai que rola. Então, assim, quando nós nos responsabilizamos, gente, a coisa fica melhor. A gente vai produzindo na nossa vida saúde emocional. Então, a autorresponsabilização é muito importante. Então, conheça-te a ti mesmo. A Bíblia fala que nós devemos amar o próximo como? Você não pode responder que seu microfone está aí mutado, né? Mas você sabe, a Bíblia fala que nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. Então, nós precisamos desse autoconhecimento para que possamos nos responsabilizar pelas situações que nós estamos vivendo. Tem gente que está sendo mau funcionário e que está falando, porque o diabo está detonando, meu chefe está endemoniado. Às vezes não é não, gente. Às vezes ele que está chegando atrasado, às vezes está ficando muito tempo no WhatsApp, dentro da empresa. Aí tem gente que fala assim, porque o Bolsonaro está não sei o quê. Não é não, gente. Eu estou falando com algumas pessoas, eu falo assim, a crise é a melhor oportunidade para a manifestação do milagre de Deus na nossa vida. Então, quando as coisas estão assim em crise, aí é que eu penso assim, Deus vai fazer algo extraordinário. Eu fico fazendo assim com a mão, porque eu já tenho essa expectativa, gente. Deus, ele gosta dessas coisas. Ele manda Moisés ir lá para o deserto e manda escolher o caminho do mar, porque ele já estava preparando algo extraordinário. E Deus faz assim conosco. Nós só precisamos acreditar que Deus gosta de fazer milagre. Ele é mestre em transformar situações complicadas em coisas extraordinariamente maravilhosas. Eu sei disso. E você também sabe. Isso faz parte de Deus. Então, nós temos que caminhar para que tenhamos essa saúde emocional. Outra coisa importante, no meu ponto de vista, é ser humilde. Tem gente que sobe um degrauzinho, aí já está ali se achando mais do que é. Tem gente que se torna arrogante, com muita facilidade. Essa pessoa não vai ter saúde emocional, sabe por quê? Porque as suas relações interpessoais, elas estarão em jogo. Vou contar uma coisa para vocês. Ô, João, está acabando meu tempo aí, meu irmão? Fala aí, que eu já até perdi aqui. A gente começou, já Não, está. tenho duas perguntas para fazer para o senhor, para a gente para tratar a respeito desse tema. Pode finalizar. Ok, então eu vou finalizar aqui dizendo sobre essa questão que nós temos que entender, gente, que nós, no nosso aparelho óptico, nós temos, sim, um ponto cego. Então, nem tudo que a gente vê é o que a gente vê. Então, nós precisamos ser humildes, porque a gente não está enxergando todas as coisas. Né? Existem circunstâncias que a gente não tem controle, a gente não tem todo o conhecimento. Se nós tivermos isso dentro de nós não vamos com tanta ênfase. Então, a arrogância é um buraco para a nossa saúde emocional. Vou falar uma coisa que aconteceu aqui em casa rapidamente. Eu tenho uma filha, minha filha caçula, ela faz medicina. E ela demorou 2 anos para passar. Aí um dia depois que tinha passado, um dia em casa a gente estava aqui almoçando e eu falei com ela assim, ô Anne, eu achei que foi bom você ter demorado não chegou a 2 anos, eu acho que foi 1 ano e meio. Eu achei que foi bom, filho. Ela falou, ai pai, por quê? Aí eu disse para ela assim, ô filho, eu acho que foi bom porque eu acho que você ia ficar arrogante. Ela falou, o que você está falando, pai? Eu falei, filha, é isso. Aí ela começou a chorar. A minha filha começou a chorar. Aí ela falou assim, pai, não é fácil ouvir isso.
Aí eu disse para ela assim: ô filha, não é fácil falar isso não, mas o papai está falando isso para você porque o papai te ama, filha. A arrogância não é bom. A arrogância é algo terrível. E eu fico vendo, dentro das relações conjugais, as pessoas não erram, gente. Está todo mundo dono da verdade. Então não tem saúde relacional, não tem saúde emocional, porque está todo mundo certo. Ninguém reconhece que erra. Está todo mundo dono da verdade. Como é que vai errar? Então, eu acho que eu teria aqui alguns outros pontos, mas fica para uma próxima oportunidade. E que eu espero. Pastor. O senhor sempre é muito bem-vindo. Deixa eu fazer uma pergunta antes de abrir a pergunta aí para os irmãos. A respeito à saúde emocional, também está muito ligada à questão da autoestima. Existe uma relação também entre autoestima e saúde emocional. Aí eu pergunto para o senhor, como resgatar a autoestima, né? Nós que estamos vivendo aí de uma sociedade do espetáculo com as redes sociais, que acaba propiciando, né, incentivando, estimulando que as pessoas vivam esse terreno da comparação. Gostaria de saber da sua avaliação. Como resgatar a autoestima, né, para que tenha uma saúde emocional, se assim eu posso dizer. Qual que é a sua avaliação? A questão da baixa autoestima, muitas vezes, antes de entrar na autoestima, a gente tem que falar da baixa autoestima, porque às vezes, se a gente resolver o problema da baixa autoestima, a gente já vai ter uma autoestima melhorada. Tem muitas pessoas que têm uma baixa autoestima e, consequentemente, elas não terão saúde emocional porque elas fazem análises comparativas depreciativas de si mesmas. Então, elas estão sempre se comparando e comparando com alguém que está, no ponto de vista dela, melhor. É como se fosse assim: o cara está batalhando, batalhando, e ele consegue comprar o carro dele. Aí ele pega e vê que o vizinho tá na frente dele, tem um carro mais confortável, mais luxuoso, sei lá. Então ele faz aquela comparação que ele não está bem. Então ele esquece de olhar para onde que ele saiu, de onde que ele saiu. Então, a autoestima, que produzirá saúde emocional, está diretamente ligada, no meu ponto de vista, a nós não fazermos análises comparativas depreciativas, mas um reconhecimento. Eu acho que o senso de gratidão por aquilo que nós temos é muito importante. Um outro aspecto da autoestima é o seguinte: tem pessoas, né? Vou dar um exemplo. Uma pessoa ela fala assim: ah, mas eu estou achando que eu estou acima do peso. Mas aí ela só acha, ela não tem uma atitude. Então, tem muitas pessoas que estão assim, esperando algumas coisas acontecerem. Então, ela esquece dessa autorresponsabilização. Então, tem alguns aspectos, né, que algumas pessoas elas podem produzir a sua autoestima, mas não sabem como fazê-lo. Porque, no meu ponto de vista, a autoestima ou a baixa autoestima, elas podem ser construídas ou roubadas. A mídia, nos dias de hoje, ela tem uma tendência de roubar a nossa autoestima, porque estabelece um padrão de felicidade muitas vezes difícil demais de ser alcançado. Por exemplo, a estética física. O padrão que as pessoas estão estabelecendo aí no Instagram, Facebook, o que é? É aquelas pessoas que vivem para fazer atividade física. Se eu fizer uma análise comparativa aí, gente, vai dar tudo errado. Eu vou ficar assim, depressivo. Quando fala de prosperidade, as pessoas falam prosperidade é aquele que está lá indo para ilhas gregas e aquelas pessoas assim, cara, então ela vai ficar assim, puxa vida, eu estou indo aqui para Fortaleza, eu estou ficando, é bom demais. Quando eu vou aqui para Caldas Novas, eu estou agradecendo a Deus. Então, tem muitas pessoas que precisam melhorar o seu senso de gratidão e vai tocar na sua autoestima. Isso eu não tenho dúvida. Outra coisa que é importante em relação à saúde emocional, muito a questão da Des- ansiedade, né? Uma pesquisa Desculpa, realizada pela Jonatas. OMS disse que a Desculpa, ansiedade, ela foi, cortou? Oi. cortou isso. Ah, Você pode ok. retomar do início, por gentileza? Sim, me ouve. A Organização Mundial da Saúde define que a ansiedade, de fato, é o mal do século, né? E uma pesquisa que foi divulgada de que 80% da população consome ansiolíticos. Gostaria de saber qual que é a avaliação do senhor,
né, sobre essa questão de sobre como tratar a ansiedade, né? Como viver num mundo que é tão propenso a gente estar ansioso. Acho importante a gente pensar que a ansiedade ela acomete as grandes metrópoles, né? Em geral, acomete as grandes metrópoles. Não significa que nas zonas rurais, nos povos mais afastados, eles não venham viver ansiedade, mas é uma característica das grandes metrópoles. Por quê? Porque os padrões eles são estabelecidos na comunidade e passa a haver uma competitividade. Então, esse nível de competição aumentado produz uma ansiedade. As pessoas elas estão assim ansiosas para chegarem aonde alguém já chegou. Isso é uma coisa terrível. O modo capitalista de produção ele tem essa capacidade de gerar ansiedade. Né? Pegando um pouco aí a condição de fé, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, e que o príncipe deste mundo é Satanás. Então, essa ansiedade é aquilo que está sendo produzido através do modo capitalista, que gera em nós, se nós não estivermos atentos, vai gerar em nós uma ansiedade que é uma coisa absurda. Porém, né, o que acontece? O índice, a quantidade de ansiolíticos que as pessoas estão tomando, né, porque existe aí é uma discussão longa que a gente pode entrar aí para depois, se for o caso, um pouco de teoria da conspiração. Um dos mercados mais ricos que existe na face do planeta é do ramo de laboratórios farmacêuticos, alopatia. Então, as pessoas hoje, uma mulher, ela vai às vezes num psiquiatra e chega lá e fala: Não, eu estou muito triste. Mas o que aconteceu? O meu marido faleceu. Ela vai sair de lá com uma receita. Vai sair. A possibilidade é gigantesca. Então, há uma coisa que tem acontecido é que tem, sim, com muita naturalidade, né, elevado o nível de ansiedade das pessoas. Né? As pessoas estão querendo ter, né, uma tendência, elas estão querendo o nível de competitividade. A gente vai falar aqui, por exemplo, de as lives, né? Tem muitos pastores aí que estão ficando ansiosos, sabe por quê? Porque a live do fulano teve lá 300 pessoas, na live dele só teve 30. Está competindo. Então, esse senso de competitividade que tem sido produzido por intermédio de tantas situações aí desse mundo, então tem gerado, sim, uma dificuldade muito grande em muitas pessoas. E olha que tem pessoas que elas são mais frágeis emocionalmente. Então, elas serão mais acometidas. E pode chegar num ponto de realmente ela precisar fazer uso de alguns medicamentos. Eu, particularmente, trabalho com meus pacientes exatamente para ficarem livres desses medicamentos. Nós estamos abertos aqui para pergunta. Carol, você quer fazer uma pergunta? Fica à vontade. Oi, tudo bom? Uau, nossa, foi além do que eu imaginei, foi muito bom mesmo, foi incrível. É um assunto, assim, infelizmente, acho que no nosso meio ainda é um assunto meio que as pessoas têm um pouco de medo, de receio, né, de falar, porque cai muito, as pessoas às vezes caem muito nas valas, né, não, sou extremamente espiritual e nada, não posso falar sobre isso. Mas você estava falando, né, de ansiolítico, de remédios. Aqui em Brasília, o número de pessoas que tomam, eu esqueci o nome do remédio agora, que é para TDA, né? Para quem não sabe. Oi? Sertralina? TDAH? Aqui no Brasil é tetralina, fora é um outro que é mais forte. Sertralina, Fora que é o mais forte, que não conseguiu vir para o Brasil, mas é um remédio. Ritalina, isso. Só que fora do Brasil é um outro que é muito forte. E eu estava assistindo um documentário sobre isso, eu comecei a pesquisar sobre esse remédio, porque teve um tempo que eu estava trabalhando com vendas na internet e um amigo meu me ofereceu esse remédio. Ele falou: se você tomar esse remédio, a sua capacidade mental vai aumentar muito, muito em níveis elevados. E eu comecei a pesquisar sobre esse remédio e eu vi que fora do Brasil, nos Estados Unidos e no Canadá, as pessoas elas estavam viciadas nesse tipo de remédio. Por quê? Porque elas trabalhavam numa capacidade a 100%, uma coisa absurda.
e que aqui no Brasil muitas pessoas estão tomando, né, para exatamente passar em concurso, conseguir vender, estourar as vendas. E esses dias eu estava participando de uma live, porque eu sou da área de estética, né? E as pessoas estavam numa ansiedade, e o que estava se falando assim, agora a gente precisa trabalhar e a gente precisa desenvolver métodos para atender a necessidade das clientes numa força assim, numa coisa rápida. Você tem que entregar algo rápido para sua cliente, tem que ser rápido, porque ela vai sair dessa situação, ela vai estar assim, ela vai estar assada, ela quer rápido, rápido. E eu sei que quando eu saí daquela live, assim, o meu coração estava a mil. E na hora eu estava assim, meu Deus do céu, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso. E aí, de repente, lá no meu interior veio, opa, aí começou a acender a luzinha, opa. E aí eu falei, não, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. E comecei ali, eu falei, Senhor, falei, Pai. E aí eu comecei a meditar. E aí vem a minha pergunta para você, que eu quero entrar nesse... Como que a gente separa o psicológico do espiritual nesse momento, assim, né? Você falou de Elias, né? Sim. Que ele ficou triste, né? Teve ali um momento. E aí na Bíblia fala que teve um espírito de Jezebel, né? Que enviou algo para ele. Como que a gente pode fazer essa separação? Levando em conta que nós somos seres espirituais, que o nosso verdadeiro eu não é a nossa carne, né? Mas é o nosso espírito, e o nosso espírito deve governar, né, a nossa mente, as nossas emoções. Como que a gente pode fazer para conseguir... Eu não sei se é uma separação, porque acho que se a gente falar da palavra separação, a gente pode correr o risco de, em algum momento, ser espiritual e achar que a gente sai da presença de Deus, né? Achar que... E nós somos seres espirituais, mas a gente habita num corpo, né, que ainda não está transformado. Então, a gente tem uma mente, né, que a gente precisa cuidar dela. Então, como é que a gente faz para não cair numa vala de ser o espiritual na forma de que as coisas estão acontecendo, mas a pessoa não percebe, né? E aí, né, tem essa pergunta, mas eu vou linkar com outra. Tem uma frase que eu achei muito incrível, que é de um evangelista, Luca... Hein, Carol, você me ouve? Ele responde, depois você vai e mete uma outra pergunta para a gente ter a gente correr aqui. Pode ser? É porque eu ia linkar para ficar até mais rápido para ele correr. Pode ser ou não? Pode, então vai. Não, você que sabe. Não, pode fazer, querida. Tá. Que ele falou uma coisa para mim muito interessante que eu peguei para mim. Ele é o seguinte, ele diz: meus sentimentos, relacionamentos não dizem quem eu sou. O meu trabalho não diz quem eu sou. Jesus diz quem eu sou. E hoje, nesse momento que a gente está vivendo, eu acredito que a gente está muito certo de quem nós somos nele, e a nossa identidade nele é algo que, para mim, é super fundamental como seres espirituais. E aí a questão é, como que a gente, como filhos de Deus, como que a gente pode, nesse sentido, levar isso para as pessoas? Essa questão de, se eu conheço a minha identidade no Senhor, um sonho meu que interrompeu por causa dessa crise, eu não vou ficar triste, eu não vou ficar mal, porque a minha identidade está nele. Entendeu? Acho que sim. A primeira coisa, vou começar do final aí, né? Porque a sua pergunta, na verdade, você faz algumas colocações bem interessantes e você toca em pontos que exigiria realmente uma discussão. Eu acho que tem pontos importantes e que falar em poucas palavras, com certeza, eu vou correr o risco aqui de deixar a desejar. Mas vamos lá, né? A primeira coisa que eu vejo, né, começando do final aí, né, que a tristeza, né, que uma frustração, uma decepção, isso faz parte da nossa vida, né? Davi, ele escreve muitos salmos onde que ele está angustiado, né? O próprio Senhor Jesus, ele angustiou-se até a morte e o Senhor não pecou, né? Então, precisamos aprender a lidar com essa tristeza, ou com o medo, ou com a angústia. Por quê? Porque quem nos deu alma, e a nossa alma detém os nossos sentimentos e as nossas emoções, tanto os bons sentimentos quanto os sentimentos não tão bons, né? A Bíblia fala, irai-vos, mas não pequeis. Eu não posso viver iracundo, aí é outra coisa, mas em algum momento eu posso ficar irado,
É o que a Bíblia diz, pelo menos é assim que eu entendo. Eu acho que Jesus, quando ele meteu o pé lá na mesa dos cambistas, ele estava colocando uma emoção para fora, porque se eu penso que ele era Deus, eu também, na minha teologia, cabe que ele era 100% homem. Porque, no meu ponto de vista, se eu tirar a humanidade de Jesus, o meu evangelho ele vai para o ralo. Então, eu acho importante nós reconhecermos as nossas fragilidades. Por exemplo, eu saí de Belo Horizonte por um chamado de Deus, cheguei aqui no dia 5 de fevereiro de 2008, eu e minha esposa e duas filhas, Amanda com 12 e a Anne com 9, e eu não sabia como é que as coisas iam acontecer. Eu aluguei uma casa na Ceilândia de R$ 750, não sabia como é que eu ia pagar o aluguel, porque eu estava obedecendo ao chamado de Deus, não sabia como é que eu ia pagar a CAESB, a SEB, não sabia como é que eu ia pagar uma escola de 400 e poucos reais que eu havia matriculado as minhas filhas. Como que eu não vou ficar um pouco ansioso com essa situação? Como que eu não vou? Eu chorei muitas vezes dirigindo perdido ali no centro de Taguatinga quando eu cheguei. Então, eu acho que esses sentimentos eles são normais e eu os colocava diante de Deus. Falava assim, eu estou com medo, meu pai, porque eu acho que isso é natural. Eu considero que essas emoções elas fazem parte de todos nós. A Bíblia diz lá em Tiago, no capítulo 4, verso 1, de onde procedem guerras e contendas que há entre vós, e não dos prazeres que militam na vossa carne. Nós temos fragilidade, sim. Nós temos essas fragilidades. Então, quando nós pensamos dessa luta que existe entre o espírito e a carne, Paulo escrevendo aos Gálatas deixa isso muito claro, Carol. É uma luta que nós estamos vivendo. E essa luta, eu acredito que, por exemplo, né, recentemente morreu Billy Graham. Né? Nessa época que Billy Graham morreu, eu estava com as meninas nos Estados Unidos. E nós viajamos a alguns lugares nos Estados Unidos e eu via outdoors mencionando a vida de Billy Graham. Aí eu falo assim, puxa vida, esse cara, eu fiquei emocionado de ver assim os outdoors. E aí o que acontece? Quem era Billy Graham? Billy Graham, quem se converteu aí tem um pouco mais de tempo, conhece Billy Graham. Então, a gente pensa, Billy Graham tinha alguma área na vida dele que poderia se tornar uma pessoa melhor? Com certeza. Então, quando nós pensamos que há uma luta, sim, Carol, entre o espírito e a carne, nós estamos batalhando sobre isso. É verdade que o que deve impeirar em nós, nós, às vezes, na Lagoinha, nós fazemos uma declaração. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Então, essa é uma verdade. Mas só que nós temos a nossa alma, nós temos os nossos sentimentos, e nós estamos numa recuperação dessa imagem perdida lá no Éden. Então, aí é uma luta. Então, nós precisamos, sim, nos expor mais à palavra de Deus. É verdade que muitas pessoas, elas estão, assim, buscando subterfúgios, atalhos, para alcançarem o equilíbrio das suas vidas. O que você falou sobre a Ritalina, tem até um filme que um cara começa a tomar uma droga lá, e ele acho que ele é compositor, alguma coisa assim, e ele começa, foi até esse cara que fez esse último filme aí da ficou uma canção até famosa, esqueci aqui agora. Então, ele começa, aí vai ficando viciado naquilo. Mas quando nós pensamos no processo, né, nós pensamos naquilo e nos contentar, não é aquele espírito de pobreza, não é aquele negócio, mas o problema é que muitas pessoas estão buscando o atalho. Então, se eu perceber e entender que há um propósito para a minha vida, e entender que Deus está no controle, à medida dessa devoção, do entendimento que Ele tem propósitos diferentes para as pessoas, eu não vou precisar de atalhos. Então, muitas pessoas estão se enveredando por esses caminhos, né? Seja da Ritalina, para se tornar um pouco mais potente nas suas capacidades cognitivas. É porque as pessoas elas têm, e isso é resultado do mundo, é um senso de urgência, é fast food. As pessoas estão querendo nanotecnologia, que as coisas aconteçam muito rápido. Mas o Senhor, ele nos mostra na palavra que ele não está com pressa. Ele não tem pressa para que as coisas aconteçam. Então, nós estamos num mundo e que o senso de urgência que está sendo injetado na nossa mente, a nossa alma, a nossa psique, é uma coisa absurda. E nós precisamos de uma antítese para isso. A antítese é a bendita e inerrável semente da palavra de Deus, que vai mostrar para a gente que um Deus que é eterno, ele não está urgente para nada. O Senhor Jesus, ele disse assim, eis que vou e volto sem demora. Tem quanto tempo? Então, mostra para a gente essas coisas.
Então, sim, para nós cristãos, nós precisamos acreditar que o Senhor tem para nós. É importante nós sabermos que o que o Senhor tem para nós é o melhor. Mas o melhor nem sempre pode ser comparado. O melhor para uma pessoa é morar lá na Península dos Ministros, lá no Lago Sul. Mas o melhor para outro vai ser morar num apartamento em Águas Claras, de aluguel, que é o meu caso. Mas eu estou feliz. Eu estou vivendo uma plenitude na minha vida, gente. Então, se eu confio que Deus ele está no controle, ele está realmente cuidando da minha vida, meu Deus, o senso de realização ele vai imperar. Então, eu não preciso de atalhos. Eu estou feliz por aquilo que Deus está fazendo. Ah, eu não estou me contentando com pequenas coisas. Eu não sou medíocre. Não sou. Mas nós precisamos tomar cuidado, Carol, com aquilo que o mundo está falando aí. Quando o cara diz lá, né, os meus sentimentos não diz quem eu sou, deu uma cortada aí, né? O cara, você viu uma frase, né? Os meus sentimentos não dizem, as minhas ações, meu trabalho, não sei, não diz quem eu sou, mas Jesus diz quem eu sou. É, há uma verdade nisso, mas não é uma verdade que eu creio que nós vamos experienciar 100% na sua totalidade aqui na Terra. Sabe por quê? Porque, no meu ponto de vista, enquanto estivermos aqui, nós estaremos sujeitos à nossa alma, aos nossos sentimentos, às nossas emoções. E muitas vezes nós não vamos nos sentir tão bem. E eu acho que isso não está errado. Eu reconheço isso nas nossas vidas. O que nós precisamos é ir caminhando, né? Porque quem deu? O diabo, gente, está interessado na nossa alma. Deus também. Nós precisamos estar interessados nela também, porque senão nós vamos perder. A sua pergunta, Carol, finalizo. A sua pergunta, na verdade, foi uma exposição. Ela merece um pão de queijo e uma garrafa de café grande, viu, Carol? Isso aí. Muito obrigado, viu, Carol, aí pela intervenção. Ela super valeu a pena e foi bastante, acrescentou bastante para a nossa rede. Obrigado pela sua participação. Eu faço uma pergunta ao senhor. O que o senhor define, em poucas palavras, o que é maturidade emocional? E se podemos dizer, usar essa expressão maturidade. O que o senhor pode resumir isso daí para a gente? Eu acredito que encontrar a maturidade emocional, Jonatas, é quando nós encontramos, sim, esse senso de realização. O senso de realização ele vai estar nos aliviando das análises comparativas, né? Quando nós identificamos e somos capazes de olhar para nós, né? Com uma honestidade e uma sinceridade, encontrando em nós todo o nosso potencial, mas também as nossas fragilidades, né? Maturidade emocional, para mim, é a capacidade que nós temos também de enxergarmos os nossos erros, fazermos uma análise honesta e sincera ao ponto de enxergarmos os nossos erros, de modificarmos as nossas posições, de sabermos ouvir, né? Ouvir com os ouvidos, ouvir com os olhos, ouvir com o coração, termos empatia com a dificuldade do outro, né? Então, em poucas palavras, falar sobre maturidade emocional é mais difícil. Por quê? Porque há uma vasta, vários prismas, né? Várias vertentes de análises que nós poderíamos dizer. Né? Por exemplo, ter maturidade emocional no momento do conflito conjugal. Porque os conflitos eles fazem parte das relações interpessoais. Como ter maturidade emocional dentro de um conflito conjugal? É uma capacidade que nós precisamos ter de entender o outro, ouvir o outro ao ponto de ter empatia com essa pessoa, no caso, o cônjuge. Então, maturidade emocional são pessoas que decidem serem pais, né, terem filhos, na verdade, e serem pais. Essa pessoa tem maturidade. Porque tem muitos homens e muitas mulheres que querem ter filhos, mas não querem ter pais, ou seja, não são maduros. Não são. Né? Então, nas nossas relações, nós vamos ter muitos exemplos que podem definir maturidade. Né? Não podemos definir de uma forma ampla, em poucas palavras, saber entender a vida com todos os seus valores, né? E
aprender a lidar com aquelas questões que a vida traz, principalmente os aspectos negativos, as tribulações, as dificuldades que a vida traz para a gente. Pessoa que sabe viver as coisas boas e as suas dificuldades, essa pessoa ela tem maturidade emocional. Ela nem vai para um estado depressivo e nem fica arrogante quando as coisas estão boas. A nossa rede, pastor, é uma rede que tem, né, que ela é uma rede a rede Movimento Espírita é uma rede de despertamento do propósito divino, desperta as pessoas a viverem o seu propósito, verem o chamado. A pergunta que eu faço ao senhor, como identificar, né, os talentos? E esses talentos, eles estão atrelados ao propósito? Como o senhor, por exemplo, que também tem um conhecimento da psicologia, conhecimento da palavra, o que o senhor poderia, por exemplo, nos orientar a respeito desse, como identificar os talentos, os nossos talentos, e o que eles podem conduzir para o cumprimento desse plano que Deus tem para as nossas vidas? Muitas vezes, Jonatas, quando nós pensamos em talentos, né, algumas pessoas podem chamar de dons, por exemplo, né? Existem dons, e a Bíblia diz que os dons são dados de maneira irrevogável. Existem dons que podem ser substituídos ali pela palavra talento, né? Então, Paulo fala, né, que a gente deve procurar, por exemplo, o dom de profecia. Então, tem alguns dons e talentos que nós recebemos quando nós nascemos, né? Van Gogh, né? Vincent Van Gogh, ele tinha um dom, um talento. Eu não sei se você sabe, mas Van Gogh, ele foi um missionário. Ele foi um cara que, quando ele estava mais ou menos ali na meia-idade, 25, jovem, né? 25 anos, ele era um missionário. E ah, ortodoxo. E quando ele estava lá na Bélgica, aí o líder dele chegou e falou: não, acho que você não serve, não, para encurtar a conversa. E aí ele foi tirado daquele lugar. E aí ele começou, estou encurtando bem a história dele, né, a biografia dele. Aí ele foi e começou a pintar. Aí a gente pensa assim: qual era o propósito de Deus para a vida de Vincent Van Gogh? Para mim, era para que ele fosse esse pintor. Às vezes a gente pensa assim, porque ele era missionário, então nós somos espirituais. Não, porque o cara lá foi usado pelo inimigo e tal, não sei o quê. Às vezes não. Às vezes a gente, uma mulher, estava conversando com uma paciente essa semana, ela falou assim, não, eu estou em busca dos meus propósitos, casada e tem filhos. Eu falei, mas você não acha que, por exemplo, você já tem aí grandes propósitos na sua vida? Olha as suas filhas, são lindas, são maravilhosas. Que propósito maravilhoso é você direcionar as suas filhas para o caminho do Senhor. Ela também é protestante, ela sempre fala disso nas sessões. Né? Olha que coisa maravilhosa é a sua profissão, não tem um propósito aí. Às vezes, buscar, né, esse propósito, muitas vezes, alguém está buscando o propósito porque ainda não enxergou que já tem muitos propósitos na vida dela e que ela, às vezes, está até desdenhando daquilo que já é propósito. Por exemplo, muitos pastores, né, às vezes, eles cuidam muito bem da igreja, mas não estão cuidando bem da própria casa. E aí a Bíblia fala que como pode um homem querer cuidar da igreja se não cuida bem da própria casa? É o que Paulo escrevendo a Timóteo, ele fala. Então, eu quero cumprir o propósito de Deus lá na igreja, mas antes disso tem a sua casa. Se ele não governa bem a própria casa, não vai governar bem a igreja. Então, eu acho que existem propósitos que fazem parte da vida natural e Deus nos dá essa liberdade. Por exemplo, a Bíblia não fala se a gente pode casar ou não pode casar. Na verdade, se a gente for olhar Paulo lá em 1 Coríntios, Paulo vai falar assim: é melhor é não casar. Mas eu posso casar. E no momento que eu me caso, eu estou criando um propósito para a minha vida. Qual o propósito? Eu vou transar com a mesma mulher para sempre. Eu tenho que ser fiel a essa mulher. Eu tenho que cuidar dessa mulher. Paulo fala assim, que o homem que se casou se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar a esposa. Então, agora eu tenho que cuidar dela. Eu assumi um propósito, eu fiz uma aliança com essa mulher. Agora, tem alguns outros propósitos que fazem parte de um plano sobrenatural de Deus. Então, propósitos e talentos, Deus ele vai movendo as peças, mas ele também nos dá a oportunidade de fazermos escolhas. Eu tenho uma paciente que ela decidiu não ter filhos.
Alguém vai dizer assim, já disse para ela, eu acho você egoísta. Eu disse, eu não acho você egoísta, eu acho você consciente. Porque tem muita gente aí que está tendo filhos, mas está produzindo uma geração doente, porque essas pessoas não cuidam dos filhos, estão terceirizando a educação dos próprios filhos. Aí vai, propósito. Então, ela não tá cumprindo o propósito que ela mesma buscou para a sua vida. Então, tem o propósito de Deus e tem os propósitos que nós mesmos criamos nas nossas vidas, de uma forma ou de outra. A Bíblia fala, tudo que vier à tua mão para fazer, faz-o conforme as suas forças. E é assim que a gente tem que fazer. Seja o propósito que vem de Deus. Eu sou um vocacionado. Eu sou um pastor vocacionado. E eu cuido desse negócio assim, gente, assim, com muita força. Não é fácil. Agora, eu também sou pai e sou marido. E eu não vou largar esse negócio. Um veio de Deus, o outro foi escolha minha. Paulo fala, era melhor se não tivesse casado. Que aí eu ia cuidar só das coisas de Deus. Mas eu tenho liberdade para assumir esse propósito e eu vou até o fim com esse negócio. Mais ou menos por aí. Ok. Para a gente finalizar, a última pergunta, Duda, pois não, você está na linha? Oi, tá me escutando? Sim, sim. Pronto, liguei o áudio. A paz, pastor, como está? Tudo Rapaz, bem? graças a Deus, minha irmã. Por aqui tá muito frio, eu não sei aí. Aqui tá tranquilo. Pois tem que vir por aqui, passar um friozinho. Pastor, Ok. muito bom tê-lo aqui, viu? Eu tenho certeza que todos nós fomos abençoados por essa palavra. Realmente o senhor é Amém. um homem de Deus. Então, Amém. eu separei aqui duas perguntas, eu acho que vai ser breve para que a gente possa estar terminando aí. Ok. Eu queria que o senhor nos dissesse um olhar clínico, como pastor, em primeiro lugar, e depois como psicólogo. Como o senhor vê essa pós-pandemia, no olhar de pastor primeiro? Ok. Como é que é mesmo o seu nome? É Duda, pastor? Não É a está me Duda. Não, reconhecendo? desculpa, menina. Agora que eu tô Eu vendo aqui, ó. tô com o Ai, meu cabelo, Deus do céu. tô com o cabelo amarrado, é? É Pois por isso é, que você não desculpa, reconheceu. Duda. Desculpa aí, perdão. Meus irmãos, pastor Toninho, ele é pai da Amanda, que namora Pedro Henrique. Ô, Duda, desculpa Ai, aqui, ai. menina. Que Me isso, não se perdoa. preocupe. Pois não. Duda, olha só. Sim, No meu ponto de vista, né, esse tempo agora, até conversei isso com um outro pastor outro dia. Eu sempre me preocupo com essas questões das mídias, sabe? Eu acho que as mídias sociais, até gravei um videozinho para colocar lá no Instagram da igreja, falando que uma paciente uma vez ela chegou no consultório, ela falou, eu perguntei para ela o que levava ela no consultório, ela falou que o WhatsApp tinha acabado com o casamento dela. E eu acho que nunca houve, né, uma evolução tão grande das mídias sociais antes da pandemia. E a pandemia, ela potencializou, ela de forma exponencial, a utilização das mídias sociais. O que eu penso é que o mundo nunca mais vai ser o mesmo depois da pandemia. Por quê? Se eu acho que já havia na vida de muitas pessoas, né, uma preguiça para poder buscar a bendita palavra de Deus, muitas pessoas estavam buscando comida mastigada, assistindo vídeos, escolhendo a ministração que lhe era melhor, né, para poder seguir um ou seguir o outro ali. Agora nem se fala. Eu acho que a igreja, né, apenas uma vertente, né? A igreja pós-pandemia, no meu ponto de vista, gente, às vezes é uma visão que vocês vão achar até pessimista, mas eu acho que vai ser uma igreja mais frágil, porque o contato, ainda que muita gente está sentindo saudade do contato, mas eu acho que muitas pessoas elas vão ter dificuldade de largar as mídias. Eu não sei se vocês sabem, mas agora vai soltar, agora não, em 2022, o CID-11. O CID é uma sigla que significa Código Internacional de Doenças. No CID-11 já vai sair uma doença que chama com o nome de nomofobia. Nomofobia é uma doença que está
relacionada à dificuldade das pessoas de largarem o seu smartphone. Então, hoje, na minha opinião, a nossa sociedade ela está entrando num lugar que eu estou considerando, né, um lugar dificílimo para voltar atrás. Por que que eu acho dificílimo? Porque sempre as estratégias do inimigo ela tem um lado bom. O lado bom é que muitos empresários eles estavam viajando, ia para a ponte aérea Rio-São Paulo, ela funcionava muito bem. Eu mesmo participava de muitas reuniões pessoais, presenciais em Belo Horizonte, que não vai acontecer mais. Então, tem um lado bom. Mas, como que se diz, né? O chamado boi de piranha. Então, tem uma coisa boa, mas tem muita coisa ruim passando aí, Duda. Então, eu acho realmente, sinceramente, eu acho que, como pastor, nós estamos entrando em dias mais difíceis com a igreja, com o mundo. Eu tenho visto pacientes, eu trabalho com casais há muitos anos. Antigamente, o cara, para atrair a esposa, ele tinha que contar um tanto de mentira, ele tinha que pegar o carro escondido, ou alugar um carro, ir para um lugar. Agora não. Agora ele está dentro de casa, a esposa está dormindo e ele está traindo. E mulheres também estão fazendo a mesma coisa, em virtude aí desse excesso de mídias sociais. Essa pandemia, ela tem trazido essa potencialização aí terrível. Então, pode ser uma visão pessimista? Pode, eu acho que existem valores importantes. Eu mesmo falei na igreja, né? Aqui em casa, nós estamos aproveitando para tornarmos-nos mais fortes na nossa família, nós estamos crescendo, as meninas estão lendo, a Amanda outro dia aí falou, está lendo o 6º ou 7º livro esse ano, né? Eu mesmo não estou como ela, não estou no meu 3º livro. Então, assim, nós estamos crescendo, mas eu acho que não são muitas pessoas que estão aproveitando esse tempo, não. E esse tempo meu de consultório, meu olhar clínico, né, por um lado, está sendo bom. Eu tenho aumentado a minha clientela nesses 2 meses. Eu tenho pacientes que estão em lista de espera, não tem horário para eles. Então, o meu olhar aí é mais pastoral, né? Está mais voltado para esse olhar mais pessimista, viu, Duda? Eu estou realmente preocupado. Obrigada, pastor. Bom, queridos, muito bom tê-los aqui. Pastor Toninho, muito obrigado, viu, pela honra que o Senhor nos deu, viu, de compartilhar a sua experiência, compartilhar o seu conhecimento conosco, de um assunto que é extremamente pertinente, que é sobre saúde emocional, né? Eu tenho percebido que muitas pessoas não têm avançado no plano de Deus, porque não têm cuidado da sua saúde emocional, e quando isso acontece, acaba interrompendo os sonhos e, quiçá, a própria vida. Eu Verdade. agradeço imensamente o Senhor pela rica oportunidade de estarmos juntos. O Senhor que sempre me tratou muito bem na sua igreja. Muito obrigado de coração, viu? O Senhor é uma pessoa muito especial. O Senhor, a pastora Claudinha e as suas filhas que são exemplos, viu? Muito obrigado de coração. É muito importante a sua participação aqui nessa rede. Ok, meu querido, muito obrigado. Eu que tenho a agradecer a vocês aí, né? Muito obrigado pela oportunidade de compartilhar um pouquinho aí, né? Desse assunto tão importante, tão complexo, tão profundo, né? Eu reitero o que eu falei no início, né? Poucas palavras, às vezes, é difícil da gente tratar de um assunto que merece atenção de tantas vertentes. Tentei fazer aqui um apanhado geral, né, um pouquinho da experiência do consultório, um pouquinho da experiência da minha casa, um pouquinho da experiência da igreja, para que pudéssemos, assim, né, agregar algum valor, viu? E eu agradeço a vocês aí pela paciência e atenção, pelas perguntas, muito obrigado, né, pelas perguntas que foram feitas, as colocações. Muito obrigado a vocês por essa oportunidade também. Pastor Toninho, eu vou tentar correr 4 quilômetros, viu? 9 vai demorar demais até eu chegar lá, mas 4 eu já estou começando a dar uma pedalada, eu acho que eu vou chegar lá, viu? Ô, Duda, Abraço. continua e vai chegar. Gostaria que o senhor deixasse aqui o Instagram, né, da sua igreja, para que as pessoas te acompanhem nas redes sociais. Eu sei que o senhor tem um Instagram, mas o senhor não utiliza muito o seu Instagram.
ou quase não utiliza, não é verdade? Mas, assim, para a gente estar mais próximo, né? Aqui é uma rede, e com certeza é uma grande oportunidade de montar conexões, né? De criar conexões, porque essa rede é uma rede interdenominacional. Nós temos pessoas de outros estados, Minas Gerais, São Paulo, aqui no DF, Goiás, Luxemburgo, que está aí, que está te assistindo, que agora é de madrugada lá. Então, assim, é muito importante a gente estabelecer essas conexões que nós somos o corpo de Cristo. O meu Instagram não publico muito, né? Mas estou melhorando. As meninas aqui estão me ajudando. Como eu disse, uma certa resistência em algum momento às redes sociais, mas agora a gente vê que é importante, né? Pastorear através das redes sociais. E nesse sentido, eu estou tentando me tornar uma pessoa melhor para esse momento. Então, é Pastor Toninho, né? E Lagoinha Brasília, @Lagoinha Brasília, né? Nós estamos lá publicando algumas coisas, começando a nos tornar uma igreja mais virtual. Então, estamos caminhando. Ok, obrigado, viu, pastor, pela sua participação. Mande um abraço a toda a família, viu? Nós Obrigado. amamos muito vocês. Obrigado de coração. Queridos, obrigado pela sua participação, pela sua companhia. Muito obrigado mesmo. E amanhã nós temos a pastora Lurdinha, da igreja New Narni Church, que vai falar sobre recomeço. Você pode recomeçar. Se você quer dar uma página virada na sua vida, vai ser importante essa ministração para você. Beijo grande e até amanhã às 18 horas com o pastor Lurdinha da igreja New Narni Church. Um abraço, pessoal. Fique na paz. Um abraço.